Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acredito que seja do interesse de muitos alunos, que é como iniciar um negócio, né? Bom, mas antes de falar sobre o assunto, o que eu gostaria de pedir para vocês? Se inscrevam aqui no canal, deem o like, né? Deem o joinha no vídeo, passem para os amigos de vocês, caso vocês achem interessante esse conteúdo, e porque vocês acabam ajudando aqui, né, o nosso trabalho e o desenvolvimento de novos vídeos. Bom, pessoal, eu tenho o interesse de montar uma playlist sobre o assunto. E nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre um método de empreendedorismo descoberto ou pesquisado, né, e desenvolvido por uma professora indiana, né, que é a Sara Saravati. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho do meu currículo para vocês entenderem qual é a minha experiência para tratar desse assunto. Então, eu sou formada em administração de empresa desde 1995, né, no século passado, sou graduanda em ciências contábeis, tenho especialização em gestão empresarial, em educação à distância, gestão em tutoria, e tenho mais de 30 anos de experiência, né, na área da administração. E trabalhei em empresas como Laboratórios Pfizer, Josapar e Senac, né? Trabalhei na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na área da educação e também em pequenas empresas, certo, pessoal? Bom, quando a gente pensa em empresas, né? E aqui eu estou destacando algumas empresas que inovaram na área da saúde e beleza, que eu montei esse material aqui para a semana da saúde do polo da Uniaselv de Pelotas. Então, eu trouxe aqui algumas marcas de empresas que estão inovando na área da saúde e que começaram trazendo diferenciais para o mercado, né? Algumas delas com a metodologia do Effectuation, tá bem? Então, vamos lá. Mas como iniciar meu negócio? Todo mundo já pensou, uma vez ou outra, né, que gostaria de montar o seu negócio próprio, ser independente. Mas quando se pensa em montar um negócio, se pensa em toda aquela metodologia, né, de fazer uma análise, um estudo de mercado, fazer um plano de negócios, e toda essa complexidade da área de administração, isso afasta as pessoas ou faz com que as pessoas tenham medo de iniciar seus negócios. Também existe, né, receio em relação a impostos, a parte burocrática, a como eu controlo os meus custos, né? Só que hoje a gente tem muitas novidades, né? Regimes tributários que são mais acessíveis, mais simples. Nós temos planilhas que nos ajudam a fazer melhores controles de custo, que nos ajuda a montar preço. Então, existe toda uma outra facilidade, né? Mas o que é necessário, de fato, para iniciar o meu negócio? Então, nós temos aí uma metodologia, digamos assim, um método chamado Effectuation, tá? Ele é cunhado numa palavra americana, tá? Quem cunhou a palavra foi a Sara Saravati. Não existe uma terminologia que é adotada em português para effectuation, mas em uma livre tradução se chama de efetuação, né? De fazer, de efetuar, tá? E nós vamos falar um pouquinho como é que é essa metodologia, como ela surgiu. Então, a Sara Saravati, ela chama a efetuação, ou effectuation, como uma teoria da experiência empresarial. Mas por quê? Então, vocês vão entender ao longo da minha fala que o effectuation, ele traz um método contrário àquilo que nós tínhamos como tradicional na administração, que é iniciar um negócio, primeiro montando um plano de negócio e fazendo previsões de quanto nós podemos faturar com determinada ideia, determinada solução de um problema que a gente traz para a sociedade. Mas no Effectuation nós temos uma outra abordagem. Mas quem é Sara Saravati? É importante também vocês entenderem quem é a pessoa que pesquisou e desenvolveu essa metodologia. A Sara, ela é indiana
e ela estudou com o apoio da Fundação Tata Trust. Então, como as organizações, elas, né, sempre tiveram na vida dela, ela quis, no seu pós-doutorado, fazer uma pesquisa para tentar identificar se existia, dentro das organizações, ou na forma de pensar dos grandes empresários, algo que pudesse ser replicado e ensinado aos seus alunos. Aqui é uma imagem, tá, da Tata Trust. Ela faz muitos trabalhos sociais na Índia, né, em vários campos, né, relacionados à alimentação, água, educação, tecnologia. Tá? Então, se vocês tiverem interesse em dar uma pesquisada. A Sara Saravati é professora da Universidade da Virgínia, né, na Darden School of Business, localizada na cidade americana de Charlottesville. É membro da área estratégica do empreendedorismo e ética. Além de dar aula em MBA, curso de doutorado em empreendedorismo da Darden, ela leciona em programas de doutorado na Europa, Ásia, América Latina e África. Ela já esteve aqui no Brasil, tem entrevista dela no YouTube, tá, pessoal? Ela foi nomeada uma das 18 melhores professoras de empreendedorismo pela revista Fortune, Small Business. E a Saravati é uma estudiosa e líder, né, em bases cognitivas para empreendedorismo de alto desempenho. Então, ela quer saber como os empresários pensam. Bom, ela fez uma pesquisa com empresários fundadores de empresas que variavam em tamanho entre 200 milhões a 6,5 bilhões. Então, ela pegou empresários muito bem-sucedidos para fazer uma pesquisa. Ela queria saber se havia algo em comum no pensamento desses empresários. Bom, a característica principal desse padrão que ela acaba desenvolvendo, identificando com a pesquisa, é que inverte os princípios do processos que ela ensinados aos alunos de programas de MBA sobre como eles devem identificar o mercado para as suas ideias. O que ela acaba descobrindo? Ela descobre que quando se quer inovar, quando se quer pesquisar algo que quer trazer para o mercado, os grandes empresários tinham algo em comum. Eles experimentavam. Eles não faziam as pesquisas que eram tão recomendadas. Eles faziam experimentação, o que a gente chama, né, por exemplo, nas startups, de fazer protótipos, né, a fase de experimentar, de fazer protótipos, de levar para as pessoas o seu produto, de fazer com que deem ideia, porque às vezes a gente tem uma ideia de uma solução de um determinado produto, mas não é bem aquilo que as pessoas querem. A gente imagina que o cliente quer uma determinada coisa, e quando a gente vai levar para o cliente, descobre que ele não era bem aquilo que ele queria. Então, ela descobre que esses empresários, eles tinham o hábito de iniciar alguns dos seus projetos fazendo experimentação. E depois iam fazendo o ajuste até chegar a um determinado protótipo, né, de um produto para dar seguimento ao desenvolvimento dele. Os princípios e processos são, na maioria das vezes, baseados em abordagem causal e preditiva do raciocínio. Por que ela traz isso, né? O que significa? As pessoas sempre pensam, né, e a gente aprende isso na administração, que para que eu monte algo, tem que ter algo antes, né? Se eu vou montar um negócio, antes eu tenho que fazer uma série de coisas para que isso possa ser feito. Eu preciso comprar os materiais, eu preciso abrir minha empresa, eu preciso fazer um plano de negócio, eu preciso ter o local. Então, ela acaba denominando, ela chama esse método que nós tínhamos antes de pensar um negócio como um pensamento causal. E ela denomina essa abordagem empreendedora nova de efetuação, né? Para enfatizar seus aspectos de ser o inverso da causalidade. Saravati nos relata que o modelo tradicional, que é baseado na racionalidade causal, opera em um ambiente que é pequeno e confortável e que tem referências. Por exemplo, eu quero montar um salão de beleza.
eu tenho referências sobre salão de beleza. Então, eu posso fazer uma pesquisa de mercado, eu posso ver o que meus concorrentes fazem, ou meus futuros concorrentes, eu tenho como pesquisar valores de produtos que existem no mercado. Mas quando eu quero fazer algo completamente novo, algo que não tem no mercado, algo que ninguém havia pensado, como é que eu faço um plano de estudos? Como que eu faço uma análise de mercado se eu não sei, se não tem referências? E aí não tem, aí o método causal não funciona. Eu preciso de algo novo. E esse algo novo se chama efetuação, né? Effectuation. Segundo Saravati, o uso do raciocínio causal é possível em alguns ambientes, né? Lembrando, pessoal, o que é o causal? De ter algo antes, né? De ter uma causa antes, tá? Por exemplo, uma empresa que foi elaborada no método causal, Mercado Livre, né? Ele foi desenvolvido através de um plano de negócio de alunos de uma faculdade na Argentina, se não estou enganada, e a partir desse plano de negócios eles montaram o Mercado Livre. Então ele surge de uma metodologia, um pensamento causal. Modelos tradicionais baseados na racionalidade causal operam em um ambiente pequeno e confortável. Os objetivos e dados são bem especificados, né? Causas bem compreendidas e históricos anteriores que permitem previsões razoavelmente confortáveis sobre o futuro. Um ambiente independente, como um mercado que serve para separar o trigo do joio das decisões tomadas por indivíduos e empresas. Então, ela está dizendo que tudo aquilo que eu quero abrir e que já existe referências é um ambiente confortável para mim utilizar um pensamento causal, de fazer um plano de negócios, de fazer um estudo de mercado. Mas quando eu quero inovar, o que eu faço? Mas quando adentrando em terrenos desconhecidos, com poucas informações, o cenário muda de campo e se torna fértil para o effectuation. E não só nesse cenário, pessoal, da inovação, mas também no empreendedorismo por necessidade. Porque existe um empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Né? O empreendedorismo por oportunidade é quando a gente identifica uma oportunidade de negócio, a gente tem recursos, tem apoio para montar aquele negócio, né? E desenvolver lá todo um pensamento causal para poder desenvolver aquela ideia. Mas, às vezes, existe o empreendedorismo por necessidade, que é aquele projeto que eu vou precisar tirar da gaveta porque não estou conseguindo me recolocar no mercado. E como é que eu faço isso utilizando a metodologia do Effectuation? Então, eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco. Então, no caso da racionalidade causal ou decisional, as plantas do produto são fornecidas com antecedência, juntamente com seus custos e estimativas de demanda de mercado. O fabricante precisa simplesmente adquirir as matérias-primas e processar, montá-los de acordo com o plano que é pré-determinado. Então, quando eu vou montar no pensamento causal, eu tenho toda uma receita pronta. É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. No caso da efetuação, o fabricante tem uma ideia geral que pode levar a um produto que poderia ser comercializado como lucro. Aqui tem um exemplo do fundador da Gillette, né? Ele estava procurando algo que os clientes pudessem comprar repetidamente. Enquanto estava se barbeando em uma manhã, ocorreu-lhe que uma navalha não permanente poderia se encaixar nas suas especificações. Ele queria algo que os homens pudessem adquirir com frequência para se barbear todo dia, né? Porque na época que ele desenvolve esse projeto, os homens tinham o hábito de se barbear no barbeiro e tinham aquelas lâminas que eram lâminas permanentes, que se afiava, né? Então se comprava uma lâmina e a pessoa ficava com aquilo só afiando e fazendo a barba. Então ele começa desenvolvendo, né, esse produto com experimentação.
E aí depois ele vai adequando o seu projeto e aí vai fazendo estudos de mercado. Mas antes ele inicia com a efetuação, com a experimentação. Esse exemplo que eu acabei de dar, ele envolve abordagens que são causais e de efetuação em diferentes estágios da empresa. Em momentos que se experimenta o produto, se faz o protótipo, se leva, se experimenta, vê como que as pessoas reagem, vê se as pessoas têm interesse, tem aceitação, começa a vender, começa a fazer estudos e planos para desenvolver em grande quantidade. Bom, gente, a Sara Saravati traz um exemplo que é bem legal para poder fazer essa diferenciação do pensamento causal do pensamento efetual. Imagine o contraste entre um chefe a quem um menu específico é apresentado que só precisa listar os ingredientes necessários. Compre e depois cozinhe a refeição, né? Decisão causal. Eu tenho uma receita, quero fazer uma lasanha, eu vou lá, compro a bolonhesa, né? Então vou lá, compro tudo que eu quero e faço a minha lasanha. Agora, um chefe que encontra alguns ingredientes no armário e alguns utensílios na cozinha, e a partir do qual ele confecciona uma deliciosa refeição, é um pensamento de efetuação, de effectuation, que é, com aquilo que eu tenho, eu faço o que é possível. E ainda convido as pessoas que estão comigo para me ajudar a preparar aquela refeição. Esse é o pensamento effectuation, tá? Então, eu vou trazer agora o exemplo da Zika Assis, né? O negócio dela foi desenvolvido no pensamento effectuation. Na década de 70, né, a Heloísa Assis, a Zika, não estava satisfeita com os cabelos. Né? Então, ela não queria mais alisar, né, mas ela queria diminuir o volume, deixar ele mais natural. Mas não existiam produtos no mercado que cuidasse do tipo dos fios crespos, né? Que a Heloísa faz, né? Que ela é conhecida como Zika Assis. Ela faz um curso de cabeleireira e começa a fazer experimentos de produtos de beleza. E os amigos, os familiares, né? Muitos não deram certo, pessoal, alguns perderam cabelo, né? Mas ela ficou tentando, gente, por 10 anos. Então, a Beleza Natural nasceu do empreendedorismo de seus 4 sócios, entre eles Heloísa Assis, a Zika, que passou 10 anos pesquisando uma fórmula para hidratar e cuidar de seus cabelos crespos. Seu marido, Jair Conde, entrou como primeiro investidor no negócio, e Rogério Assis e Leila Velez, ex-funcionários do McDonald's e sócios fundadores, trouxeram um processo inovador para a realização dos serviços, semelhante a uma linha de montagem, além da preocupação com o atendimento encantador, né, e com a qualidade. Bom, pessoal, então ela ficou 10 anos experimentando até que ela conseguiu chegar num produto que fizesse o relaxamento no cabelo e que fosse algo natural. E quando ela consegue isso, ela estoura, né? Porque muitas clientes começaram a ir no salão de beleza dela para que pudesse fazer isso. Então, ela ficava atendendo até de madrugada. Ela, atualmente, o Instituto Beleza Natural tem 18 lojas em 4 estados do país, onde chega a atender cerca de 100 mil clientes por mês. Fatura em torno de 150 milhões por ano, tá bem? E aí, o que acontece, pessoal? Ela acaba tendo que abrir primeiro duas lojas lá no Rio de Janeiro e depois ela foi só expandindo. Né? E o negócio dela começou com o effectuation. Bom, pessoal, o pensamento effectuation. Efetuação não é um processo de escolha entre determinadas alternativas, mas de gerar as próprias alternativas e, simultaneamente, descobrir e avaliar qualidades desejáveis e indesejáveis de vários fins possíveis. Né? Então, eu vou experimentar aquilo que eu tenho, né, para iniciar algo. Vou criando as possibilidades. E eu não vou pesquisar que possibilidade tem, eu vou criar as possibilidades. Né? Mais ou menos isso que ela está trazendo. Segundo Saravati, os empreendedores iniciam com 3 características que ela chama de meios. Eles devem saber quem eles são, o que sabem e quem eles conhecem. Né?
suas próprias características, gostos e habilidades, os corredores de conhecimento em que estão e as redes sociais em que são parte. Começando com esses meios, o efetuador se pergunta: dado quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço, o que eu posso fazer? Então, o effectuation, ele vai trazer essa possibilidade da gente começar com muito pouco, experimentar uma ideia, chamar aquelas pessoas que podem complementar a competência que a gente tem para iniciar um negócio. E o pensamento effectuation, ele não vai estar focado no que podemos ganhar. Na realidade, o foco desse pensamento é quanto estou disposto a gastar, até que limite, para que eu experimente uma ideia. O raciocínio causal tende a começar com o universo de todas as alternativas possíveis e busca estreitar o conjunto de opções para o melhor, o mais rápido, o mais econômico, os mais eficientes. Né? Então, eu olho para o mercado, o que tem de possibilidades, né? E aí eu vou estreitando essa minha pesquisa. Os modelos causais são baseados em uma lógica de fazer previsão, né, preditiva. À medida em que podemos prever o futuro, podemos controlá-lo. E isso é uma grande ilusão, porque eu posso fazer previsões que nada acontece. Eu posso garantir para vocês que os planejamentos estratégicos que foram feitos em 2019, em relação a 2020, de 99% das empresas, furaram, porque houve algo que foi completamente imprevisto, chamado pandemia. Então, eu não consigo prever o futuro e eu não consigo ter certeza o que vai acontecer lá na frente. Claro que a gente faz previsões, a gente faz leituras de cenário, tudo isso na administração. Mas eu também posso pensar que eu posso iniciar um negócio com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei e com as pessoas que eu conheço, tá bem? Os processos de efetuação procuram expandir o conjunto de escolhas a partir de uma estreita faixa de possibilidades, altamente localizadas para oportunidades cada vez mais complexas e duradouras, fabricadas de forma contingente ao longo do tempo. Então, eu olho para o mais perto, o que eu sei fazer, o que eu tenho, quem eu tenho e aonde eu posso começar perto, no meu bairro, no bairro vizinho, na minha cidade, né? Então eu começo com coisas com passos pequenos e experimentando aquilo que eu pretendo desenvolver. Então, um dos princípios do pensamento effectuation é o princípio da perda aceitável. Em vez de retornos esperados, os modelos causais focam na maximização dos retornos potenciais para uma decisão ao selecionar estratégias ótimas. Então, eu olho para um cenário onde eu tenho possibilidade de ganhar mais dinheiro. Vou focar aqui. Só que eu estou focando ali e todas as outras empresas do ramo que eu estou também estão focando ali. Efetuação predetermina quanta perda é aceitável e se concentra em experimentar tantas estratégias quanto possível com os meios limitados fornecidos. Então, com o que eu tenho aqui, com os parceiros que eu consigo reunir para montar o meu negócio, o que eu consigo fazer, começar a fazer. Então, eu não penso num cenário ideal. Eu vou criando um cenário com aquilo que eu tenho. Essa é a grande diferença. Bom, ele prefere opções que criem mais opções no futuro sobre aquelas que maximizam os retornos no presente. Olha o exemplo da Zica. Ela ficou experimentando um produto para relaxamento dos cabelos crespos. Ela sabia desse mercado, ela entendia essa dor, porque ela tinha essa dor, entendia a dor de todas as mulheres que tinham cabelos crespos, e a importância de se fazer um relaxamento para a autoestima da mulher que quer manter os seus cachos, que não quer alisar o seu cabelo, né? E não quer ter que usar produtos que não são para o seu tipo de cabelo. Ela sabia que existia um mercado e ela não desistiu, ela ficou 10 anos experimentando, fazendo misturas de produtos que existiam prontos, até achar a fórmula. Dentro do princípio do effectuation,
Nós temos parceiros em vez de análises competitivas, né? Efetuação enfatiza parcerias por meio de pré-compromissos das partes interessadas, como uma forma de reduzir ou eliminar incerteza, né? Bom, eu vou montar um negócio de estética. Eu tenho um amigo que trabalha com marketing, que entende de marketing, então eu vou propor para ele uma parceria. Eu vou trabalhar com tal área dentro da estética, eu preciso de pessoas que trabalham com outras áreas e complementem meu serviço. Vou convidar pessoas que queiram crescer juntos, né, que queiram ser parceiros, que não queiram competir entre si. E aí se monta, né, um negócio a partir daquilo que se tem. Ah, não temos como alugar uma sala, nós vamos começar a atender a domicílio. Então, se começa a montar uma estrutura dentro daquilo que se tem para iniciar um negócio. Com entendimento também, pretendo complementar nos próximos vídeos, da importância das finanças, do controle dos custos, da correta formação do preço. Isso tudo vai ajudar a ir alavancando esse negócio. Alavancar as contingências em vez de evitá-las, né? Quando o conhecimento pré-existente, como a especialização em uma nova tecnologia específica, constitui a fonte de vantagem competitiva, os modelos de causalidade podem ser preferíveis. A efetuação, no entanto, pode ser melhor no aproveitamento de contingências que surgem inesperadamente com o tempo. Então, aquilo que já se tem, um conhecimento prévio, que já existe histórico no mercado, o pensamento causal pode ser o mais indicado. Mas aquilo que é novo, é inovador, eu posso desenvolver com o pensamento de effectuation. A efetuação tem pelo menos uma implicação importante para o sucesso ou fracasso das empresas empreendedoras. Embora as empresas criadas por meio de processos de efetuação não possam reduzir a probabilidade de falha, elas reduzem o custo das falhas, né? A gente sabe que no Brasil existe um grande histórico de empresas que acabam falindo. E não existe na metodologia do effectuation, né, nesse pensamento do effectuation, uma garantia de que o negócio não vai falir. Mas se falir, os gastos são menores, porque se começa com o que se tem, né? Mas existe tudo para dar certo. Se eu usar o pensamento effectuation, iniciar o meu negócio e depois, sim, fazendo planos, estudando como eu posso expandir esse empreendimento. Eles permitem que as falhas aconteçam também mais cedo em níveis mais baixos, né, com a metodologia. Então, aqui tem alguns princípios, pessoal. O princípio do pássaro na mão. Quando empreendedores experientes buscam construir um novo empreendimento, eles começam com seus meios. Esses meios podem ser agrupados em 3 categorias. Quem eu sou, minhas características, gostos e habilidades, o que eu sei, minha educação, treinamento, especialização e experiência, e quem eu conheço, minhas redes sociais e profissionais. Aqui está uma foto da Heloísa, da Zica, tá? Lá no início dela, no salão dela. Então, o que ela era? Né? Ela era uma mulher negra que queria um produto para valorizar o seu cabelo, né? Valorizar os seus cachos naturais. Então, ela era uma mulher negra que queria valorizar a sua beleza natural e queria um produto específico para cabelos crespos. Então, ela não tinha no mercado, então ela desenvolveu. E ela era cabeleireira, ela era uma mulher humilde, ela foi babá, ela foi faxineira, e ela sabia que existia um mercado para esse público, porque ela tinha essa necessidade também. O que eu sei, a minha educação, treinamento, especialização, experiência, né? Então, esse princípio do pássaro na mão é o que eu tenho na minha mão, e não o que está voando. Quem eu sou, quem eu sei e quem eu conheço. Usando uma combinação desses meios, o empreendedor começa a imaginar possibilidades de agir. Na maioria das vezes, ele começa bem pequeno com os meios mais próximos e se move diretamente para a implementação sem um planejamento elaborado. É o caso da Zica, né? Que ela começa ali, faz a experimentação do seu produto e acaba depois se tornando uma mega empresária da área da beleza. O princípio da limonada. Se você encontrar limões, faça
limonada. Este princípio está no cerne da experiência empresarial, a capacidade de transformar o inesperado em lucrativo. Empreendedores experientes aprendem não apenas a trabalhar com surpresas, mas a tirar proveito delas, né? Muitos empreendedores falam que as crises são os melhores momentos para ganhar dinheiro. É só entender aquilo que as pessoas necessitam. O princípio da colcha de retalhos, que está relacionado à lógica da efetuação, né, da construção de parcerias, em vez de vencer os concorrentes, é orientado por meios e não por metas. Eu me uno a pessoas que tenham competências que são complementares à minha, para que a minha empresa possa prestar serviços e ter à disposição serviços que ela precise para atender melhor o seu cliente. O princípio do piloto de avião, quando o futuro for incerto, focar nas melhores alternativas para prevê-lo não é útil. Os empreendedores pensam de modo executivo, se concentram no futuro que podem controlar com as próprias ações. Assim, não precisam prevê-lo. O piloto de avião está ali controlando o voo. Ele tem um objetivo de chegar, né, no seu destino. Mas o que ele está fazendo naquele momento é focar naquilo que ele pode fazer durante o voo, naquilo que está fazendo naquele momento. Então, o ciclo da efetuação, os meios do empreendedor fornecem o ponto de partida. A ação começa para valer quando o empresário começa a interagir com as pessoas. Às vezes, o ponto de partida dessa interação é uma ideia, uma meta provisória, que o empreendedor usa para iniciar a interação, né? Tem uma ideia e começa. Então, como é que é esse ciclo? Como é que eu começo? Bom, então, quem eu sou? O que eu sei fazer? E quem eu conheço? Dentro disso, o que eu posso fazer? Interações com outras pessoas que possam ser parceiros. Comprometimento dos stakeholders, né, das partes interessadas. Bom, aí, novos meios eu posso acabar encontrando, ou novos objetivos com essa interação. Convergência das restrições, e volto para cá, tem o que eu posso fazer, né? Novos mercados ou novas empresas, expansão de recursos, novos meios, quem eu sou. Então, isso aqui é um ciclo, né? Então, eu preciso estar sempre atento a, primeiro, quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. O que eu posso fazer, as interações com as pessoas que podem ser meus parceiros e o comprometimento. E com isso eu vejo o que acontece e para onde eu vou. Se eu vou seguir para frente, eu vou ter que recuar em etapas anteriores para ir avaliando novos começos ou novos objetivos. Pessoal, quero agradecer vocês, muito obrigada por ter ficado até o final deste vídeo. Lembrando que este é a parte 1 de como iniciar o seu negócio, e no próximo vídeo eu vou trazer aí alguns exemplos de empresas que inovaram no mercado e também iniciaram fazendo experimentação do seu negócio, trazendo algo para agregar valor na vida das pessoas e que não se tinha referência anterior, tá bem? Até o próximo vídeo, pessoal!